E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa Autos School. Hoje nós vamos falar de um assunto que existe muita polêmica a respeito, que é sobre óleos lubrificantes para motor. Tá? Então nós vamos falar um pouquinho desse assunto aí, comentar o geral. Existe muito erro na avaliação deste item tão importante para o motor dos automóveis, e que gera a utilização de produtos inadequados para cada situação. Então vamos começar. Primeiro vamos falar sobre funções do óleo lubrificante para motor. Primeira função é lubrificar. O que é lubrificar? É permitir o deslocamento de uma peça em relação à outra, o deslizamento, sem atrito. Ou seja, sem o contato metálico de uma na outra. Então o óleo forma um filme, uma película entre as duas peças que estão se movimentando. Então a principal função do óleo é fazer essa película e não permitir o contato de metal com metal para aumentar ou para manter a vida útil dos componentes. Essa é a principal. Segunda função muito importante é manter a limpeza interna do motor. Motor a combustão, seja álcool, gasolina ou diesel, tem resíduos da combustão. E esses resíduos ficam no interior do motor, e o óleo tem uma função secundária, porém muito importante, que é de limpar o motor. Para isso ele tem um determinado aditivo, que é chamado de detergente, que dissolve esta sujeira. Terceira função é ser antioxidante. Ou seja, também na combustão, alguns produtos podem gerar oxidação, corrosão. Lembram no vídeo do diesel? Quem não assistiu ainda, assista o vídeo sobre diesel, porque fala um pouco mais sobre essa situação. Todo combustível pode ter pequenas proporções de enxofre. O diesel é o que mais tem. E o enxofre gera ácido sulfúrico. E o óleo tem que ter uma função de neutralizar esse ácido sulfúrico, essa acidez. O que mais que o nosso óleo faz? Ele, pelo fato de ter uma certa viscosidade, ou seja, uma certa dificuldade à passagem, à sua fluidez, ele consegue manter o motor sem vazamento do próprio óleo. Ele ajuda na vedação dele mesmo. Ele preenche alguns espaços em que um fluido, um líquido muito fininho passaria. Então a viscosidade dele ajuda a não existir vazamento. Viscosidade é um item que a gente vai falar daqui a pouco. Tá ok? Bom, os óleos para motor de automóvel, eles obedecem uma norma que é a norma SAE, Sociedade dos Engenheiros Automotivos. Essa norma, ela define grau de viscosidade do óleo. Então existem óleos os mais diversos possíveis, desde os mais antigos da década de 30, 40, 50, evoluindo para 60 e chegando aos dias atuais. No início existiam os óleos chamados de monograu. Não é monoviscoso. O nome monoviscoso está errado. Mas é uma forma como se convencionou chamar. Mas o nome correto é monograu. Era o óleo 30, o óleo 40, o óleo 50 para motor. Esses óleos foram evoluindo com a tecnologia, com a disponibilidade de petróleos um pouco melhores, com alguns aditivos que eram colocados pelos fabricantes de óleo, e eles foram evoluindo para óleos multigrau. Por exemplo, óleo 20W40, óleo 20W50, óleo 10W40 e assim por diante, até chegar nos óleos que nós temos hoje em dia, tipo 5W40, 5W30, que são as especificações. Esses números não são a viscosidade do óleo, como muitos pensam, e como é dito por alguns
ditos especialistas em relação a óleo automotivo. Não é a viscosidade, é o grau da viscosidade. O grau significa como que a viscosidade se modifica e se apresenta. Tá bom? Vamos falar o que é a viscosidade real, então, de um óleo. Tá? A viscosidade, ela é a fluidez do óleo. Como que ele flui, como que ele se comporta. Imagine, por exemplo, um óleo muito viscoso. Tem gente que fala muito grosso. Para simplificar. Digamos que eu coloque ele num reservatóriozinho e eu faça um furo no fundo do reservatório. Ele vai demorar um certo tempo para cair, para esvaziar o reservatório. Se eu colocar um óleo de viscosidade menor neste mesmo reservatório, ele vai demorar menos tempo para cair. Então o óleo viscoso ou mais viscoso, ele flui lentamente. O óleo menos viscoso flui rapidamente. Então eles têm a ver mais com a rapidez na fluidez do óleo. Um óleo muito viscoso, muito grosso, ele demora para chegar nos pontos vitais do motor. Um óleo com a viscosidade um pouco mais baixa, ele chega mais rápido nesses pontos vitais. Então a gente já começa a pensar em algumas coisas. O que é melhor, um óleo mais grosso ou um óleo menos grosso? Mais viscoso ou menos viscoso? Tá? E essa viscosidade real, ela depende da temperatura que o óleo está. Se ele estiver frio, ele é mais viscoso. Se ele estiver quente, ele é menos viscoso. Todo óleo se comporta desse jeito. Sempre. Então ele é bem mais viscoso frio. A norma SAE, para definir a viscosidade real de um óleo, ela usa dois parâmetros de temperatura. Temperatura do óleo frio e temperatura do óleo quente. Frio é 40 graus Celsius, quente é 100. Por quê? Porque ela definiu desse jeito. Ela considera que um motor a frio, ele está no máximo a 40 graus. 40 graus é muito rápido para o motor chegar. E quente é basicamente a temperatura normal de funcionamento do óleo no motor. O óleo, ele trabalha um pouquinho mais quente do que o líquido de arrefecimento, do que a água, quando o motor é refrigerado a água. Então 100 graus é um valor médio da temperatura que o óleo alcança dentro do motor. 100 graus. Então quando eu falo que o motor está funcionando já há algum tempo, o carro está andando, qual a temperatura que o óleo está? 40 ou 100? 100 graus. É a temperatura do motor quente. Então esse ponto é o ponto importantíssimo para funcionamento do motor. E esse frio é um ponto importante para partida. Porque o motor está frio. Como que o óleo está no momento da partida? Então vejam que tem essa reta inclinada, decrescente, que é a reta que mostra a viscosidade real de um óleo. Então ela é alta com o motor frio e ela vai caindo com o motor quente. Esses dados de viscosidade real não estão no rótulo do óleo quando você compra. Estes dados só são obtidos nos sites dos fabricantes de óleo. Então você tem que entrar na tabela de dados do óleo, o datasheet do óleo. Você vai digitar um tipo do óleo e procurar o datasheet e achar as viscosidades a 40 graus e a 100 graus. Não é algo que é passado para o consumidor convencional, normal. Só o técnico normalmente vai atrás disso entrando no site. E não são todos. Ok? Então esse daqui é o jeitão do gráfico de viscosidade de todo o óleo. O que eu fiz? Eu peguei e selecionei 14 óleos, sem considerar marca, porque o objetivo não é falar de marca agora, mas falar de viscosidade.
Então eu selecionei 14 viscosidades diferentes para a gente poder fazer um comparativo. E aí, nestas viscosidades, eu separei elas em 4 grandes grupos. Então agora eu vou pegar do meu computador e vou projetar aqui na nossa lousa e vou comentando. Então, pessoal, vou começar com o gráfico que eu chamei de óleos normais com grau de viscosidade final 40. Quais óleos estão nesse gráfico? São 6 tipos de óleo. Eu vou falar quais são. É o óleo 40, é o óleo 20W40, 15W40, 10W40, 5W40 e 0W40. Então nós vamos comparar todos eles. Então olhem o gráfico que está projetado. O óleo 40, pessoal, é esta linha azul mais escura que está em cima. E ela começa no valor 140 do lado esquerdo e termina no lado direito com o número 14. O que é o 140? É a viscosidade do óleo frio. Ele tem um número, 140. Existe uma unidade para isso, chama cent-stoke. Vou falar só uma vez por uma questão de curiosidade. Então ele é 140 frio e é 14 quente. Esse 14, gente, vocês podem ver que todos os 6 óleos desse gráfico estão no mesmo ponto 14. Sempre no grau, sempre na viscosidade 14. Ou seja, quando está quente a 100 graus, todos esses 6 óleos se comportam do mesmo jeito para o motor. Ou seja, com o motor funcionando quente não faz diferença nenhuma qualquer um desses 6 óleos. Ponto final. Os 6 óleos têm o mesmo comportamento a quente. Porém, a frio, vejam que cada um deles tem um número diferente. O mais viscoso está marcando 140. O menos viscoso, 77. Praticamente metade. Significa o quê? Que na partida, esse que está marcando 140 é praticamente o dobro de peso para o motor pegar. É o dobro de peso para o motor de partida fazer o motor funcionar. É o dobro de energia que eu estou gastando para fazer esse óleo chegar nos pontos vitais do motor. Ou seja, se ele for muito viscoso, frio, demora para o óleo chegar nos pontos vitais do motor. A gente fala que o óleo demora para subir no motor. Então é um óleo menos interessante para durabilidade. O momento que o motor sofre mais desgaste é na partida. Então esse óleo que deu 140 frio, que é o óleo 40, que é um óleo antigo, década de 40, década de 50, ele não é bom para a partida. Esse óleo teria que dar partida, esperar o motor ir esquentando antes de sair, para ter certeza que danos não acontecerão no motor. Por outro lado, olhem esse que está marcando 77. É o 0W40. É um óleo sintético de última geração, que a viscosidade a frio é bem mais baixa, ou seja, ele sobe muito mais rápido. Você deu a partida, foi muito mais fácil para o motor de partida gerar essa partida. Gastou-se menos energia. Enquanto o motor está aquecendo, está se gastando menos combustível. Então já começa a ficar claro que tipo de óleo é mais interessante. Ok? Vamos para o nosso segundo gráfico. O nosso segundo gráfico que eu vou avaliar é o de óleos, que eu chamei de óleos leves, que estão ligados à economia de energia. É aquele óleo que o grau de viscosidade é 30. São 2 óleos só que eu coloquei aqui. É o 5W30 e o antigo óleo 30. São só 2. Olhem só a viscosidade a quente. 11 e 12. 11 no 30 e 12 no 5W30. Muito parecido.
E a frio, 74 no 5W30 e 89 no 30. Não é tão diferente um do outro. Agora, vocês lembram quanto que era do 40? O do 40, da série 40, o mais baixo era 77. Olha esse 5W30, começou em 74. Ele é mais fino, menos viscoso ainda, frio. Ou seja, é mais fácil ainda para a partida. É um óleo fantástico para a partida. Gasta menos energia. Por isso eu chamei de óleo para economia de energia. Porém, a quente, ele não chega no 14. Ele chega no 12. Ou seja, a quente, ele não é tão viscoso. Ele gera um pouquinho menos de filme de óleo nas peças móveis. A proteção, ela pode ser um pouquinho menor na faixa de 100 graus do motor. Portanto, aqui já podemos fazer uma conclusão. Um óleo de grau 30 final, ele é um óleo bacana para economia de combustível? Sem dúvida. Gasta menos combustível, é mais fácil da partida? Sim. E é um óleo muito bom para altíssimo desempenho do motor, a pessoa que anda sempre forçando, acelerando, carga máxima, rotação máxima? Não, não é. É um óleo que pode gerar um pouquinho mais de desgaste em situações desse tipo. Porque ele é um óleo que foi criado justamente para quem deseja economia. Quem deseja economia anda com o pé em cima, pisa pouco. Não existe mágica. É bom o óleo, não estou falando mal dele, só que é para uma outra situação de aplicação. É o tipo de óleo que mais é utilizado hoje em dia, principalmente em carros 1.0. Porque são carros sem a premissa de desempenho, mas sim com o objetivo de consumo. Nosso terceiro gráfico, pessoal, é um gráfico que eu também separei dois óleos, chamei eles de ultra leves, para motores específicos. Ele tem grau 20 em alta temperatura. É o óleo 5W20 e óleo 0W20. Esses óleos para partida são maravilhosos. Viscosidade 44, 45. O carro pega muito fácil, gasta pouca energia, o consumo de combustível é muito baixo. Porém, a viscosidade a quente é 8, quase metade do que era num óleo 40. Então, os motores que foram homologados, né, juntamente com esse tipo de óleo, eles não podem ter folgas elevadas no mancal. Ele tem que ser um motor com folgas muito pequenas. Normalmente são motores que usam folga de cilindro na faixa de 2 centésimos, às vezes até um pouquinho menos. São motores muito justos. Mancais muito bem usinados e com folgas também pequenas, na ordem de 20 milésimos, 18 milésimos de mancal. Praticamente 2 centésimos. Então esses óleos não são recomendados para motores que já têm algum desgaste, porque vai ter ruído de motor. E só deve ser utilizado em motor que está especificado o uso. Quem está usando esse tipo de óleo hoje em dia, principalmente a Honda, nos motores bem atuais. Pessoal, o próximo gráfico fala dos óleos muito viscosos, que são os que têm grau final 50 e 60. São óleos que foram criados principalmente para o ponto contrário desse último que nós falamos que usa na Honda. São para motores que usam folgas maiores. Ou seja, são motores muito antigos. Muito, muito antigos. Motores da década de 30, por exemplo, tá? Ou motores que estejam com algum pequeno desgaste já. O correto quando você pega um motor que já tem algum desgaste é arrumar o motor. Esse é o caminho. Não usar um óleo desse. Porque esse óleo ele é só para mascarar ruído. Porém, na falta do dinheiro para corrigir o problema do motor, usar durante algum tempo esse tipo de óleo pode mantê-lo ainda funcionando. São óleos que têm a viscosidade a frio muito elevada.
Podem ver aqui, ó, eu tenho 4 óleos, 25W60, que é o chamado óleo alta quilometragem, óleo 50, monograu, extremamente antigo, 20W50, muito utilizado hoje em dia ainda, tem gente que acha que isso aqui é feito de ouro, e não é. E o 5W50, que é um óleo de boa performance, porém para usos específicos. Então vamos lá. Todos eles têm viscosidade a frio muito alta, quer dizer, são óleos muito difíceis para dar partida no motor. No inverno, às vezes o motor não pega, é difícil de dar partida. Você sobrecarrega motor de partida, bateria, gasta muita energia, o consumo do motor aumenta, mas vejam, ele é recomendado para motores mais desgastados. A quente, a viscosidade deles varia entre 18 e 23, ou seja, é bem maior do que do óleo normal, grau 40, que era 14. Então eles são bons para mancais e para folgas já maiores de motor. Se você tem um motor que está desgastado, é interessante, por um tempo. Não adianta querer achar que isso aqui resolve o problema. Ou para motores que foram preparados, no caso de competição, e foram montados propositalmente com folgas maiores. Existem esses casos. Aí é um óleo que pode ser interessante. Para um Palio, para um Uno, para um Celta, para um carrinho 1.0 atual, esquece. Alguns carros não dão nem a partida com um óleo desse. Muitos problemas já foram relatados em relação a isso. Ok? Muito bem. Desse jeito, a gente daqui a pouco vai fazer até um comparativo de alguns óleos para a gente analisar isso, tá? Então vamos voltar agora na nossa tela para continuar alguns comentários. Então vamos lá. Tipos de óleos. São 3. Óleos minerais, que são aqueles extraídos diretamente do petróleo, junto com gasolina, óleo diesel, querosene, aquela conversa toda que nós já falamos nos vídeos anteriores, chamado destilação. Então existem os óleos destilados, que são os minerais. Existem, num outro aspecto, os óleos sintéticos, que são os óleos feitos sintetizados por polimerização, ou seja, uma outra substância é transformada no óleo. Normalmente são gases. Um dos gases que é utilizado é o gás natural. Existem muitos óleos 5W30, inclusive, que quando você abre o lacre, se você sentir o cheiro, tem cheiro de gás natural. Gás natural veicular, GNV. Tá? É feito dele. E existe o tal do óleo semissintético. O que é o semissintético? Vamos começar com ideologia de gênero em óleo agora, né? O que é o semissintético? Ele não é nem sintético nem mineral. Na verdade, ele é os dois. É mistura. Você está juntando um óleo mineral com outro sintético. E aqui já some um mito que é muito falado aí fora, que não se mistura óleo mineral com sintético. Não é bem verdade. Nós não podemos pegarmos qualquer óleo mineral e qualquer óleo sintético e misturar. Pode não dar certo. Mas quem fabrica o óleo sabe qual óleo mineral dá para misturar com qual óleo sintético e fazer um meio termo. O semissintético ele foi criado com o objetivo de ter características boas do sintético com preço baixo ou próximo do mineral. O sintético costuma ser mais caro. Ok? Vamos tentar responder algumas perguntinhas aqui. Qual é o melhor óleo? Né? Para não errar, usa o que o manual do proprietário fala. Aí tem gente que fala, professor, eu tenho um Fusca 66. E no manual fala que é para usar um óleo 30 no inverno e um óleo 40 no verão. Nossa, quanta coisa estranha. Primeiro que esses óleos já são difíceis de achar. E não é bem o clima que influencia no óleo, é a temperatura do motor. Então é inverno e verão dentro do motor que a gente teria que levar em consideração. Então, como a temperatura do motor varia, porém em funcionamento chega lá perto dos 100 graus,
O ideal é usar um óleo que dê uma viscosidade legal em 100 graus, que é mais ou menos a temperatura que esse motor vai funcionar em condições normais. Qual que é a viscosidade ideal para esse tipo de motor? 14. Oh, não tem mágica. Então é um óleo com grau final 40. Então poderia ser um óleo 40? Poderia. Poderia ser um 20-40? Poderia. Poderia ser um 15 e tal. Mas o melhor de todos é aquele que seja o primeiro grau o mais baixo possível, para facilitar a partida, para diminuir o consumo. Ou seja, um óleo fantástico para ele seria um óleo 5W40, que substitui sem nenhum problema os óleos 40 antigos, com grandes vantagens. Tem gente que usa hoje em dia o tal do óleo Ursa, que é um óleo para motor diesel. Ele é bom para motor diesel. Porque o motor diesel suja muito, então ele tem que ter bastante detergente. Por outro lado, detergente em excesso ataca juntas de papel. Quem já montou um motor de Fusca sabe que tem junta de papel. A não ser que invente alguma coisa. Faça um motor diferente. Juntas de papéis são atacadas por excesso, não estou falando por detergente, por excesso de detergente. Então um óleo 20W40 Ursa pode atacar essas juntas. Fora que é para diesel. E eu tenho coisa melhor do que ele. O 10W40, o 15W40, o 5W40, como eu falei. Até um 0W40 seria até melhor. Mas é caro o 0W40. 0W40 é um óleo que está na faixa de R$80. Um 10W40 está na faixa de R$30, R$35 o litro. Então é um óleo que é aceitável comprar. Você pega um 20W40, está na faixa de R$20 o litro. Então depende do que você quer no seu carro. Quer manter ele da melhor forma possível, seria interessante um óleo 5W40. Ok? Então qual o melhor óleo? Com base nos gráficos que nós vimos, a gente já consegue escolher. Certo? Então, o ideal é trabalhar na faixa dos óleos normais, grau final 40, e na frente o menor número possível, 5W, 0W, 10W é um óleo muito bom ainda. Nessa faixa, são os melhores. Professor, mas eu quero um óleo para diminuir consumo. E eu ando muito tranquilamente. Um óleo 5W30 é muito bom. É assim que a gente deveria escolher o óleo. Mas para fazer essa escolha a gente precisa conhecer. Não adianta chutar. Como fazer a troca do óleo? Como fazer a troca? Eu estou falando no momento de tirar o bujão. É com óleo frio ou com óleo quente? Motor frio ou motor quente? Onde que ele flui melhor? Quente, né? A viscosidade não cai quando ele está quente. Então o certo é trocar o óleo com motor quente. Cuidado para não queimar a mãozinha. Põe uma luva. Solta o bujão e vai cair o óleo quente. É nesta condição o correto. O óleo frio, quando você tira, fica ainda muito óleo velho dentro do motor. Ele adere nas paredes. Então, para ter certeza que saiu o máximo possível do óleo antigo, faça quente. Pessoal, e óleo para alta quilometragem é bom? Qual óleo que é esse? Aquele 25W60, ele é bom? Em geral, eu vou dizer que não é bom. É um óleo que foi feito para enganar um pouquinho a gente, tá? Então é aquilo, se o seu motor está com folga excessiva, ele tem que ser parado, tem que ser consertado. Tá sem dinheiro? Não dá para fazer? Então a gente vai pôr um óleo um pouquinho mais viscoso. Mas o ideal é o 20W50, que não força tanto em baixa temperatura, e em alta ele protege muito bem ainda o motor. Ele consegue compensar as folgas que já estão maiores no teu motor. Então usa um óleo 20W50, ok? Ah, mas o teu motor já faz ruído com 20W50? Já bate? Cara, então para o teu carro. Para, faz o teu motor. Não tem dinheiro? É melhor parar mesmo assim, porque senão você vai ter custos maiores no futuro. Não adianta inventar.
Não adianta querer pôr aquele prolongue, aqueles melzinhos, aqueles aditivos para engrossar óleo. Isso é lixo. A gente vai falar disso num próximo vídeo, tá bom? Existe uma outra norma sobre óleos, que é a norma API, em complemento à norma SAE que eu já falei. Essa norma API, ela fala sobre aditivos, aditivação do óleo, não que a gente compra, mas que já está no óleo. Tá? Então um óleo API, ele é normalmente SA, SB, SC, SD, SE e assim por diante. O S significa Spark, que quer dizer centelha, por causa dos motores movidos a gasolina, etanol e GNV, ok? Se fosse diesel, em vez do S, era C, de compression, tá? Que é a queima por compressão do diesel. Então nossos óleos são S alguma letra. Ele vai de A, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI não tem, SJ, SL, SM, SN, que é o atual. Quanto mais alto a letra, melhor. Se o teu carro é SF no manual, você pode usar SF ou acima, nunca abaixo. Se o teu carro no manual já está marcando SN, você só pode usar o SN, nada abaixo. Beleza? Muito bem. Vamos voltar um pouquinho nos nossos gráficos, só para fazer um comparativo entre dois óleos que são mais ou menos comuns no mercado. Pessoal, então o gráfico que eu estou projetando agora na tela é o comparativo do óleo 20W50, que é um óleo muito popular, com o óleo 5W40. Ok? O 20W50 está em laranja e o 5W40 em azul. Olha a viscosidade deles a 40 graus, que é frio. O 20W50 deu 170 e o 5W40 deu 85. Metade. Significa que o 5W40 gasta metade da energia na partida por viscosidade, por atrito viscoso do óleo. Então a partida é muito mais leve, gasta menos energia. E a viscosidade do 20W50 ela cai muito rápido. Vejam que é uma reta com muita inclinação. O 85 é mais suave, a inclinação é menor. Quando eles chegam em 100 graus, o 20W50 está com que viscosidade? 19. Ele é bom para motores que já têm folga maior. E o 5W40 tem viscosidade 14. A viscosidade normal para as folgas convencionais de motor. Agora olhem que eu estou prolongando estas linhas e elas se cruzam. Mais ou menos em 105 graus. Quer dizer que até 105 graus, ou melhor, em 105 graus, os dois óleos são idênticos. Agora, quando a temperatura passa de 105 no óleo, que é muito comum numa situação de desempenho mais elevado, uma subida de serra, nesse momento, olhem que o óleo 5W40 está com viscosidade maior que o 20W50. É popular o termo a gente falar que o 20W50 nesse momento virou água, de tão fino, de tão baixa viscosidade que ele ficou. Ou seja, ele não está protegendo mais nada. E ele começa a queimar. Sai fumaça pra caramba no escape, ele afina, deteriora o óleo, suja a vela, vira uma porcaria lá dentro do motor. Ou seja, se de vez em quando a gente dá uma pisadinha no carro, qual que protege melhor? É o 5W40. Então quem acha que está pondo um óleo 20W50 e ele é mais viscoso sempre, está errado. Não é verdade. Tá? É preferível a gente sempre pegar um óleo que a inclinação desta reta seja menor. E com o grau de viscosidade final, 40. Ok? Muito bom, pessoal. Esse é o assunto de hoje da nossa Autos School, óleos lubrificantes para motores. Espero que vocês tenham gostado do assunto, é muita coisa, mas eu tentei fazer o máximo possível
Dúvidas podem colocar no nosso canal, que a gente vai responder assim que possível, tá? E não deixem de curtir o nosso canal, inscrevam-se na Autos School, cliquem no sininho para receber as novidades, os novos vídeos, e valeu, obrigado pela visualização e até mais.